Boa tarde a todos vocês de casa. Neste sábado você acompanha mais uma edição do Aconteceu na Semana da Vale TV. Confira os destaques de hoje. Motorista morre após colidir o carro em um poste na BR-470 em Pouso Redondo. Norma da Polícia Federal facilita a posse e porte de armas de fogo no país. Atendimentos presenciais do INSS seguem prorrogados até o mês de setembro. Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal de Lages apreendem cerca de 348 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui na Vale. Boa tarde! Eu começo a edição de hoje falando sobre as ocorrências que foram destaque aqui na região. No domingo, por volta das 9 horas da noite, um grave acidente foi registrado na BR-470, bem no trevo que dá acesso ao município de Itaió. Ao chegar no local, os bombeiros constataram que se tratava de uma colisão de um veículo com placas de Brusque em um poste de energia elétrica. O motorista teria perdido o controle da direção e, com o impacto da batida, o poste acabou quebrando ao meio, fazendo com que a fiação ficasse sobre a BR. O motorista chegou a ser encaminhado pelos bombeiros ao hospital de Pouso Redondo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. INSS adiou mais uma vez o retorno dos atendimentos presenciais. Confira! A reabertura dos atendimentos presenciais do INSS aqui de Rio do Sul, que estavam previstos para esta segunda-feira, teve que mais uma vez ser prorrogado, em virtude da pandemia mundial do novo coronavírus. E desde então, os atendimentos presenciais seguem suspensos nas agências da Previdência até o dia 14 de setembro. Portanto, para agilizar os procedimentos, o INSS passou a adotar o serviço Exigência Expressa para a entrega de documentação para a conclusão da análise de requerimentos que por algum motivo não puderam ser finalizados por meio remoto. Os interessados devem depositar cópias simples dos documentos solicitados pelo INSS em urnas que foram colocadas na entrada das agências. Para isso, é preciso fazer o agendamento no site Meu INSS ou pela Central 135. O município de Itaió agora conta com algumas mudanças na coleta de lixo e ainda polêmicas envolvendo a Feira do Lixo e Lagoa na rua central da cidade. Gabriela Senzuki traz mais detalhes na reportagem. Olha só. A logística da coleta de lixo em Itaió teve algumas mudanças que já estão em vigor. No centro, a coleta é dividida em setores. Então, mesmo que a coleta no bairro seja diária, cada morador deve ficar atento ao dia da coleta na sua residência. A coleta seletiva é feita de segunda a sexta-feira. O lixo eletrônico, recolhido aos sábados, nos bairros Vila Mariana, Centro e Seminário. Já durante a semana, você confere o cronograma completo na tabela. E por falar em lixo, viralizou pela região o descaso de parte da população taioense com o descarte de resíduos em um terreno. A moradora da cidade, que registrou as imagens, resolveu fazer a Feira do Lixo, já que o terreno é da sua família e nos últimos dias a situação tem assustado. A ideia foi causar espanto e mais consciência nas pessoas. Outra polêmica em Itaió foi a água parada em uma rua do centro da cidade que levou um morador a fazer um protesto diferente. Quem trafega pela rua Wilhelm Koch se depara com esta poça de água. Por isso, foi colocada uma cadeira, uma vara de pescar, o potinho da isca e até um peixe de papelão. Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal de Lages apreenderam uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliada em R$1.700.000. A apreensão foi feita na BR-282 em Lages, onde cerca de 348 mil maços de cigarros contrabandeados foram encontrados em um caminhão com placas do Rio Grande do Sul.
Durante a fiscalização, os policiais encontraram um compartilhamento de carga lotado com as caixas de cigarro. O motorista informou aos agentes que a mercadoria seria entregue em Porto Alegre. Após o flagrante, o motorista e o passageiro foram conduzidos à Polícia Federal de Lages, onde irão responder pelo crime de contrabando. A nossa equipe divulgou recentemente aqui na Vale TV Online um incêndio que destruiu um depósito de cerca de 230 metros quadrados em Agronômica. O proprietário do galpão acabou perdendo tudo referente à agricultura, desde o depósito, implementos agrícolas, insumos para a nova safra e uma parte da estufa ainda acabou sendo atingida pelas chamas. Estima-se que os prejuízos giram em torno dos R$ 168.800. E por isso, uma amiga da família está se mobilizando para ajudar o Maurício neste momento tão delicado que ele está passando. Olha só. Olá, me chamo Edileuza, sou moradora da comunidade de Mosquito Grande, município de Agronômica. Estamos mobilizando uma campanha solidária em prol do Maurício Brandel. No último domingo, dia 16, o Maurício perdeu tudo referente à agricultura no incêndio. Eu peço que a nossa comunidade se mobilize, que as pessoas se mobilizem, que o nosso município se mobilize e que a gente dê as mãos neste momento, cada um ajudando e doando um pouquinho. No momento, o Maurício precisa de insumos, material de construção, dinheiro, tudo aquilo que a pessoa quiser ou puder ajudar. Eu agradeço a solidariedade e a compreensão de todos. Quem quiser ajudar o Maurício pode doar qualquer valor no Banco Cressol 133, agência 5559, conta 3473, dígito 8, ou ainda no Banco do Brasil 01, agência 3694, dígito 3, conta 8.284, dígito 8. Maurício Brandel, CPF 056 707 539, dígito 76, município de Agronômica. O governador Carlos Moisés da Silva sancionou a lei que permite que atendentes de farmácias e drogarias recebam denúncias de violência contra a mulher. A prática já estava em vigor neste ano, quando a mulher poderia chegar no local e mostrar um X vermelho desenhado na palma da mão. Agora, com a lei sancionada, caso alguma cliente chegue no estabelecimento e use a frase "preciso de máscara roxa", o atendente já sabe que é um pedido de socorro e tem o dever de acionar as autoridades para adotarem as medidas cabíveis. Lembrando que as denúncias podem ser feitas por telefone ou presencialmente, e o atendente deve pegar o telefone da mulher, bem como o endereço e os dados pessoais. Já na última semana, a Polícia Federal publicou a instrução normativa que flexibiliza as regras e procedimentos para a posse e porte de armas de fogo no país. De acordo com a corporação, a instrução formaliza as regras do decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que a partir de agora permite ao cidadão a compra de até 4 armas. Agora, todo o processo de aquisição, registro e porte de armas passará a ser feito de forma eletrônica, dispensando a exigência de documentos que estão nos sistemas de informações do órgão e diminuindo prazos para as novas solicitações. Fica autorizado o treinamento mensal aos cidadãos que possuem arma de fogo, com a possibilidade de utilização do armamento pessoal, e permite ainda que o Judiciário e o Ministério Público passem a testar a capacidade psicológica e técnica para manusear as armas. Outra novidade é que a Polícia Federal ampliou o prazo de registro da arma. De 5 passou para 10 anos. Se você aí de casa gosta de animais, com certeza vai gostar desta notícia. Dá só uma olhada. A campanha "Não somos bagagem, somos seres vivos" surgiu internacionalmente, mas já ganhou repercussão aqui no Brasil. Várias páginas já foram criadas para assinar petições a favor de que todos os animais possam viajar na cabine dos aviões com seus donos. Algumas companhias aéreas já permitem isso, mas a ideia da campanha é justamente criar uma lei universal que permita que os animais sejam tratados como membros da família e não apenas como uma carga aérea. Nesta semana, a nossa equipe de reportagem também esteve no município de Agronômica e conversou com a enfermeira do posto de saúde da cidade sobre os atendimentos de Covid-19. Acompanhe!
A principal estratégia aqui no município de Agronômica para conter a disseminação do novo coronavírus é seguir os protocolos de segurança, entre eles manter o isolamento social, uso de máscaras e álcool gel. Já para aquelas pessoas que, porventura, estão com sintomas gripais e suspeita da doença, os profissionais da saúde montaram uma tenda bem em frente ao posto de saúde e logo na entrada, os pacientes passam pela triagem, uma alternativa para reduzir o fluxo nos hospitais e, consequentemente, evitar a contaminação de pacientes com outros diagnósticos. A enfermeira Cristiane reforça qual o momento correto para a pessoa procurar ajuda na unidade de saúde e como funciona o atendimento por aqui. O que a gente está orientando para os pacientes? Quando que devem procurar a unidade de saúde? Quando apresentarem os seguintes sintomas: dor de cabeça, dor de garganta, coriza, febre, diarreia, falta de ar, alteração de paladar. Esses são os sintomas que são mais relatados pelos pacientes que a gente atende aqui na unidade. O que a gente faz? Identificando os pacientes que são suspeitos, a gente coloca eles na sala de isolamento. A sala de isolamento é só para os pacientes que são suspeitos do coronavírus. A gente coloca eles lá, passa pela avaliação da técnica de enfermagem, que é a triagem, ela faz toda a triagem lá dentro da sala de isolamento. Depois, consequentemente, passa pela avaliação do médico. O médico vai avaliar se tem a necessidade de fazer a coleta ou não. Tendo a necessidade de fazer a coleta, ele vem e fala comigo ou com a outra enfermeira, a gente faz a coleta do exame. Então, assim, o paciente se torna suspeito. A partir do momento que ele faz a coleta, ele é suspeito de coronavírus. Após se tornar um suspeito de Covid-19, o paciente deve respeitar as regras de isolamento social. Por isso, os profissionais da saúde avisam os órgãos competentes, Polícia Militar e a Vigilância Sanitária, para que façam a fiscalização, visto que muitas pessoas por aqui não estão cumprindo o isolamento social. Tem paciente que é suspeito e fica indo na padaria, no mercado, na farmácia, então não pode. O único lugar que o paciente pode ir depois que ele é considerado suspeito é no posto de saúde e no hospital. É os únicos 2 lugares que ele pode ir. Não sendo esses 2 lugares, ele não pode ir, ele tem que ficar em isolamento. Mesmo que a gente está entrando numa estabilidade no estado de casos confirmados, de casos de suspeitos do coronavírus, a gente ainda pede para as pessoas seguirem as regras de isolamento, medidas de prevenção, como lavagem das mãos, passar álcool gel, evitar aglomeração. A gente ainda continua pedindo para tomar essas medidas ainda. Não é porque a gente está entrando numa estabilidade agora, que não está tendo tantos casos confirmados, que é para a gente relaxar as medidas. A gente tem todo aparato para atender todo tipo de paciente suspeito de coronavírus aqui na unidade. Neste mês, comemora-se o Dia do Psicólogo e, por isso, a repórter Gabriela Senzuki foi conversar com uma profissional aqui de Rio do Sul que explica a importância da saúde mental e o aumento da procura por consultas em meio à pandemia do novo coronavírus. Confira! O Dia do Profissional de Psicologia talvez nunca tenha sido celebrado em meio a um cenário tão atípico. Em tempos de pandemia do coronavírus, a necessidade deste serviço ficou ainda mais evidente. Dentro das grandes áreas da saúde, a psicologia vem, principalmente no século XXI, abarcando um espaço realmente na vida das pessoas. Elas começam a dar uma atenção maior para os aspectos de saúde mental, saúde emocional, algo que historicamente sempre era deixado de lado, né? Com isso, e a associação da pandemia, esse período do Covid, veio trazendo uma potencialização, né, nos mais variados casos dos transtornos psiquiátricos, e, da mesma forma, um impacto muito grande na rotina das pessoas, principalmente pelo critério do isolamento social, o medo relacionado a algo que é invisível, não tem como você, de alguma forma, controlar. Então, toda a alteração comportamental de
rotina do indivíduo começou a ser impactada. Mediante a tudo isso, obviamente que existiu uma potencialização na busca dos atendimentos por essa qualidade de vida. A profissional ainda comenta sobre as exigências que a pandemia nos impôs e a necessidade de ressignificação da vida. É que, naturalmente, nós somos seres de relações, né? Nós vivemos, nós construímos e somos construídos pelas nossas relações. A partir do momento que é estabelecido um critério de privação em relação às relações sociais, o indivíduo muitas vezes precisa ressignificar sua vida, seus sentimentos, se reorganizar desde fatores econômicos, profissionais e até mesmo de lazer, né? Então, o isolamento social, a presença de filhos no espaço familiar associado ao home office, né? Toda uma alteração de rotina do dia para a noite, né, vem trazendo uma sensação de desconforto, de ansiedade maior, de medo, de insegurança e, por que não, uma elevação de estresse bastante significativa. É importante lembrar que manter a saúde mental é tão importante quanto cuidar de qualquer outra parte do corpo. Mas o ideal seria que as pessoas não precisassem de uma pandemia para perceberem isso. Caracteristicamente, nós aqui no Brasil, a nossa cultura é uma cultura não preventiva, né, em qualquer área da saúde. As pessoas precisam desenvolver algum sinal, algum sintoma de uma determinada patologia para fazer um movimento de busca. Então, da mesma forma que nós cuidamos do corpo, nós precisamos, na mesma proporção, cuidar da nossa mente, dos nossos fatores emocionais, para que exista um equilíbrio, né, na nossa rotina diária, nas tomadas de decisão, nessas alterações de realidade. O exemplo disso, então, é a pandemia. É realmente fazer com que as pessoas comecem a ampliar o olhar, o conhecimento acerca da psicologia e se permitam cuidar tanto dos aspectos psicológicos quanto dos aspectos biológicos que ainda, infelizmente, predominam na nossa cultura. Nesta semana, o INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias de Aurora, entregou aos alunos da rede pública 85 cestas básicas. Olha só! Aqui no Centro Educacional Ana Galvão, as famílias foram selecionadas com auxílio da agente comunitária de saúde e também foram priorizadas as famílias que em algum momento procuraram a escola solicitando este auxílio. O Edenilson é o supervisor administrativo do Instituto e, segundo ele, já que os estudantes não puderam visitar as centrais devido à pandemia do coronavírus, eles decidiram reverter os valores na compra destes sacolões. No dia 18 de agosto é o Dia Nacional do Campo Limpo. Então é o dia que o Sistema Campo Limpo, o INPEV, ele abre as portas para a visitação da comunidade e também para divulgar os resultados, divulgar todo o trabalho que é realizado nas centrais. E lembrando que essa campanha do dia 18 de agosto, ela acontece em todo o Brasil. Aí esse ano, devido à pandemia do coronavírus, como não pode ter aglomerações, esse ano a gente fez, o INPEV, ele fez diferente. Em vez da comunidade visitar a central, nós fizemos o quê? Revertemos esses valores para cestas básicas. Então, como não tem aulas, a gente sabe que muitas pessoas estão precisando desse auxílio. Então, em conjunto com a Prefeitura, o INPEV está realizando esse serviço. A gente já vem fazendo essa entrega no decorrer dessa semana. Tivemos ontem no Tia Emília, né, entregando esses sacolões para as famílias que necessitam, né, no município de Aurora. Já deixar nosso agradecimento também para o pessoal da Abre e Prev, né, em nome do Edenilson, que vem fazendo esse trabalho juntamente conosco, a parceria que a gente tem, a Secretaria da Educação, junto com a Abre, onde a gente sempre ia acompanhar esse Dia do Campo Limpo lá na Associação de Recolhimentos, mas como não podemos fazer isso, ele transformou isso em cestas básicas.
muito importante nesse momento. A gente está entregando essas cestas básicas para essas famílias que necessitam, né? E levando esses alimentos para todas as crianças que estavam conosco sempre aqui no dia a dia das nossas escolas. Como ainda não voltamos com as nossas atividades presenciais, creio que isso é uma grande ajuda para todas as nossas famílias que estão precisando. As cestas básicas serão disponibilizadas tanto na rede municipal quanto na estadual. As entregas devem ser realizadas durante esta semana às famílias que foram selecionadas com a ajuda dos diretores de cada escola. Durante o período eleitoral, é comum algumas dúvidas sobre o que os pré-candidatos e cargos administrativos podem ou não podem fazer. A nossa equipe, então, foi em busca de respostas de quem entende do assunto. Acompanhe. Nós vivemos num sistema de democracia, de liberdade, né? Claro, a campanha eleitoral ela vai iniciar somente no dia 26 de setembro. Então não pode ter propaganda política antes desse período, tá? Mas isso não impede de que agentes públicos possam se manifestar sobre questões que envolvem o interesse público, a administração pública. Ou seja, os pré-candidatos não podem se manifestar até o dia 26 de setembro se algo caracterizar campanha política ou pedido de voto. A administração pública ela não para, ela continua, né? E nós vivemos num sistema democrático, então não há problema nenhum em as autoridades estarem tratando de assuntos que envolvem a administração. O que é efetivamente vedado antes do dia 26 de setembro é atos de campanha política, é o pedido de voto, é a pessoa já se apresentar como candidato, né? Isso realmente é vedado. Agora, se não há abuso do poder político, não há abuso do poder econômico, não há nenhuma das vedações aos agentes públicos que constam da lei eleitoral, né? Há liberdade, né, em continuar trabalhando, né? A administração pública serve aí para atender a coletividade e ela vai continuar. Os assessores jurídicos dos municípios vão estar orientando, então, os agentes públicos e as demais autoridades sobre como devem se comportar os agentes públicos. E qualquer caso em concreto vai ser levado à apreciação do judiciário e vai ser decidido, então, pelo juiz eleitoral. Atos de campanha política só são permitidos a partir do momento que o candidato é escolhido em alguma convenção. O que é proibido nesse momento, efetivamente, são atos de campanha política, que só são permitidos a partir do momento que candidatos são escolhidos nas convenções, haja o registro de candidatura e inicie-se a propaganda, que ocorrerá no dia 26 de setembro. E olha, eu não poderia encerrar o programa de hoje sem mostrar para vocês de casa o carinho que seu Agenor recebeu dos familiares e amigos após receber a alta médica do Hospital Regional Alto Vale. Ele ficou 68 dias internado, lutando contra um novo coronavírus. Olha só. Mais uma pessoa que testou positivo ao novo coronavírus recebeu alta médica no Hospital Regional Alto Vale aqui em Rio do Sul. Desta vez, quem sentiu esta emoção foi o seu Agenor, de 86 anos. Ele permaneceu internado na UTI da unidade hospitalar desde o dia 26 de junho e antes de completar 2 meses, ele saiu do setor no dia 19, onde permaneceu na enfermaria até a tão aguardada saída. Impossível conter a emoção ao ver o seu Agenor saindo do hospital com cartazes e balões que comemoravam a sua vitória contra a doença, com a legenda "Eu venci o Covid-19". No corredor, os funcionários aplaudiram o paciente. Já do lado de fora do hospital, amigos e familiares demonstraram no rosto a alegria de ver novamente o seu Agenor após 68 dias internado. Um trabalho incansável dos profissionais da saúde e também do seu Agenor, que não se deixou vencer pela doença. E é com essa cena que eu termino o programa de hoje, com a lição de que nada é impossível quando temos força e vontade de vencer. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Nos vemos no próximo sábado para mais uma edição do Aconteceu na Semana da Vale TV. Um ótimo fim de semana a todos e até lá!